Como o cérebro processa o som? Diferentes tipos de músicas despertam diferentes emoções e evocam lembranças das mais variadas formas e respostas no nosso corpo. Assim, escutar música não é apenas lazer. A música pode ter até efeitos terapêuticos. E é sobre isso que vamos falar. Vamos entender um pouco sobre a psicologia do som. Bom, como a música é recebida pelo nosso cérebro? Quais áreas são afetadas e que reações ela provoca no organismo humano? O som, na psicologia humana, é um tema extremamente amplo e estudado. A gente poderia ficar aqui o ano inteiro conversando só sobre isso. Mas a gente vai conversar só um pouquinho. E eu te indico a mergulhar nesse universo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre a sociedade e sobre você mesmo. É incrível como a música tem influência no ser humano. Após o som ser transmitido por moléculas através do ar, ele chega aos nossos tímpanos que se agitam, para dentro ou para fora. Aí vai variar conforme a altura dos tons e as intensidades. Entretanto, nesse estágio, o cérebro apenas recebe essa informação de uma forma ainda incompleta, ainda somente mecânica, sem distinção de que o barulho realmente representa alguma coisa. O cérebro ainda não sabe se aquilo é uma voz, o barulho do som da natureza ou de máquinas, por exemplo. Mas, alguns milésimos depois, se faz acontecer ali uma longa cadeia de eventos mentais, usando principalmente da nossa memória associativa e também dos nossos instintos mais ocultos. Pareceu confuso, né? Enfim, vamos resumir. Tudo isso significa que a música diz muito sobre o nosso estado emocional momentâneo. Simplesmente, o nosso cérebro é provocado a criar imagens a partir de sons. Para o nosso estudo da sonoplastia cênica, já que a ideia é escolher músicas e sons que irão compor um roteiro, é interessante sabermos que alguns tons, intensidades e ritmos são comprovadamente estimulantes para tocar certos locais do nosso cérebro. Nós tivemos um papo bem bacana com o Cauê, falando exatamente sobre isso. Eu espero que vocês assistam esse vídeo também. Gente, antes de mais nada, vamos deixar bem claro que o ser humano possui uma psique muito complexa e que todos estes apontamentos são basicamente sugestões. Músicas fortes e agitadas sugerem sim um estado de alerta e de instinto de sobrevivência e virilidade. Mas, se enquanto criança escutei uma música neste gênero num determinado acontecimento infeliz e dramático, muito provavelmente este som irá despertar em mim uma memória associativa e que me fará acuar. Veja só, há relatos de jogadores que preferem competir num estádio sem torcida, pois o som das arquibancadas desencadeava nele uma memória negativa, mesmo que essa torcida estivesse ali vibrando positivamente a favor do seu time. O som de um ritmo de tambores, energético, pode sim estimular, mas também incomodar profundamente pessoas que tenham algum certo direcionamento religioso. E também há aqueles que preferem colocar um fone de ouvido e escutar músicas agitadas até mesmo em momentos de concentração, como numa partida de xadrez ou enquanto está estudando. É bem curioso. Todas essas exceções são explicadas pela memória afetiva e associativa que essa pessoa teve durante a sua vida, assim como os fatores sociais e culturais do seu meio. Mas veja bem, a gente pode utilizar disso a nosso favor, para definir uma sonoplastia original, por exemplo. Usando dessas premissas, poderíamos criar e selecionar músicas e sons exclusivos para uma determinada personagem, por exemplo. Assim, conseguiríamos criar um signo para ele. Veja só, simplesmente ao tocar aquele som, a plateia já saberia em quem se lembrar. Isso é o que chamamos de criar camadas. Um outro exemplo, poderíamos tocar uma música religiosa para ilustrar uma cena de estupro, ou uma música de ninar como tema de um casal de idosos.
Muito louco, não é mesmo? Esta liberdade poética que temos à disposição, aparentemente confuso, mas que, se bem executado pelo elenco e pela técnica, criarão raízes e se fará autêntica. Basta assumirmos que estamos indo completamente ao oposto da regra, no que diz respeito aos padrões do cérebro, que comentamos há pouco. Mas anote este detalhe: para irmos contra a regra, precisamos compreender a regra, concorda? Um bom músico só consegue criar uma adaptação de uma canção se antes ele souber executar a canção original. Enfim, é isso. A ideia desta conversa era explanar a psicologia do som de forma a compreender que o nosso cérebro possui, sim, tendências a se estimular com certos padrões, mas também ele está sempre disposto a novos estímulos. Pense nisso.